Charles Schweitzer, que trabalha muito com inovação e está com uma startup bombando lá agora, está trabalhando com a galerinha, né? Como é que está lidar com a geraçãozinha Z aí, Charles? Mas respondendo agora pragmaticamente, né, Renato Grau, a sua pergunta, cara, eu acho que a gente tem que abraçar essa geração Z e trazer para dentro, porque as reflexões que eles trazem, ou a forma como eles consomem as coisas, ou tudo isso, precisa fazer parte do DNA das novas organizações, porque senão você vai ficar de fora. Você vai ficar de fora. Se você quiser dizer mais como era antigamente, etc., essa nova geração, você vai ficar de fora do jogo mais cedo ou mais tarde. Então, é preciso sim integrar e ter uma dança ali, um jogo a dois, de como as gerações vão conviver dentro desse novo espaço, desse espaço de trabalho, respeitando suas individualidades, suas formas de pensar e tentando encontrar espaços comuns ali, né, para vocês poderem se respeitar nas suas individualidades e, ao mesmo tempo, obviamente, traduzir isso para o mercado, porque, bom, enfim, senão você vai estar fora do jogo, porque logo, logo a geração Z vai ser a geração predominante. E aí, se você deixou ela de fora, bom, você vai ficar de fora. Então, acho que é um pouco essa a resposta para você, Renato Grau. Se você quiser, eu emendo agora aqui com as notícias. Mas é lógico, estou curioso para saber o que está acontecendo no mundo dos games, Charles Schweitzer. Bom, Renato, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou fazer uma quebra de protocolo aqui antes de trazer as notícias do mundo dos games, para dizer uma coisa. O Trends News, ele recebeu aqui a possibilidade de sortear entre os seus seguidores 2 ingressos para o Adapta Summit, que vai ser o maior evento de inteligência artificial que a gente já teve contato. Então, cada ingresso está avaliado hoje em R$ 1.700 e você, que é seguidor do Trends News, tem a possibilidade de ganhar um ingresso para estar lá. E, obviamente, que vários desses trenders aqui também estarão lá. Então, vai ser um ponto de encontro muito feliz para a gente estar junto. Bom, como é que isso vai funcionar, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Você precisa ser seguidor do Trends News no Instagram e no YouTube. Então, se você já faz parte dessa comunidade, você meio que ali já está com uma mãozinha no ingresso. Mas aí a gente vai divulgar um post que vai explicar a mecânica. Basicamente é o seguinte, você vai ter que responder no post do Instagram, eu quero, vai marcar uma pessoa que vai com você, e aí, se você for seguidor e essa pessoa for seguidora, e você disse lá no post, eu quero, você vai concorrer, então, a esse par de ingressos para você e essa pessoa que você marcou ir lá no Adapta Summit. São 2 dias de evento e tudo e todos os especialistas de inteligência artificial generativa vão estar lá dizendo sobre o que acontece nesse universo. Então, se fosse você, não perderia. Se você já é seguidor do Trends News, você já está com uma mãozinha no ingresso. Falta só depois escolher quem é que vai com você. E aí, Renato, antes de entrar na temática do dia, né, que é a temática Think About It, eu queria só trazer aqui uma coisa que é de uma novelinha que a gente acompanha aqui no nosso Trends News há bastante tempo. Então, vamos falar rapidinho aqui de Epic versus Apple ou Apple versus Epic, só para trazer um capítulo adicional que, para mim, me soou bastante curioso, né? Então, depois de todo aquele processo, enfim, onde a Apple talvez tenha sido ali a grande vencedora, mas precisou ceder um pouquinho e aí permitir a Epic de criar uma store dentro dos conformes ali das políticas e das práticas da Apple. A Epic subiu essa loja e agora a Apple está reclamando do formato dos botões. Então, está sob júdice a loja da Epic e, obviamente, que o pessoal da Epic está bem pé da vida. Então, olha só como depois você ainda consegue embarrigar algumas coisas aí via processos de tecnologia. Então, só para trazer esse capítulo aqui, que eu achei bastante interessante. Mas
vamos lá para a temática de colocar a gente para pensar, para explodir a cabeça. E aí, a primeira coisa que eu queria falar, ligada aí ao universo dos games, é sobre futuro. E eu vivo falando que futuro não é um fenômeno só temporal. Ele também é geográfico e demográfico. Olha só o que aconteceu esta semana, né? Então, a Meta, querendo vender mais óculos Quest, com sucessos e hits de jogos, resolveu adotar uma prática aí que é o famoso Buy Now, Pay Later. Bom, esse Buy Now, Pay Later, assim, é uma tradução, um nome bonito para dizer cheque pré-datado, prestação. Então, assim, não me importa quanto custa, eu quero saber o valor da parcela. Então, a Meta está lançando aí uma possibilidade de você comprar agora o Oculus Quest lá nos Estados Unidos em 24 parcelas de R$ 24,99, já com óculos, com jogo, com tudo. Então, veja que normalmente a gente pensa em Brasil importando soluções do restante do mundo, mas agora o mundo enfrenta problemas que já são bastante conhecidos de nós brasileiros, como inflação, etc. Então, as nossas soluções começam a se materializar do outro lado. E aí, por que não dizer, então, que o Brasil foi bastante futurista nesse tema aqui. E aí, a outra coisa que eu queria falar para vocês, né? Eu tenho um amigo, um cara que eu adoro, que se chama Luiz Candreva. Eu estou viajando aqui com ele nos stories dele, porque ele está lá no Japão. Pô, ele subiu o Monte Fuji, enfim, está fazendo uma jornada sensacional lá. Cada story é mais legal que o outro, assim. E aí eu resolvi dar uma olhada, pô, e como é que se comporta a indústria de games no Japão? E isso foi um negócio que realmente assim, me colocou bastante para pensar aqui, ligado à temática que a gente tem hoje, né, no Trends News de hoje. Então, olha que curioso, né? O Japão, ele está com uma taxa de natalidade negativa, tá bom? Então, no ano passado, basicamente morreram ali cerca de 1,5 milhão de pessoas e nasceram ali coisa de 850 mil. Então, a população do Japão vem decaindo nos últimos anos. É o 8º ano consecutivo que isso acontece, tá? Então, a população do Japão, que já foi de 128 milhões, hoje é de 125 milhões. Então, isso cria uma pressão um pouco diferente ali no mercado de trabalho, né? Você começa a ter uma certa escassez ali de profissionais. E aí, ao mesmo tempo, ligado a isso, uma prática que o governo japonês adotou, as empresas japonesas, elas não podem simplesmente fazer layoffs, tá? Principalmente layoffs quando o objetivo do layoff é simplesmente bater a meta do quarter ou bater a meta do ano. Então, existe uma responsabilidade ali muito maior sobre os processos de contratação de profissionais. A empresa só pode fazer um layoff se ela conseguir apresentar uma documentação que prova que esse layoff é feito para manter a empresa existindo. Então, se não for por este motivo, você não pode pegar e demitir 10, 15, 20% do quadro. Então, as contratações são muito responsáveis. O que a gente viu do outro lado do mundo é que diversas empresas, e aí o universo dos games não foi diferente, a gente inflou demais, né, os quadros de tecnologia para responder ao cenário da pandemia. Isso não aconteceu tanto ali no Japão justamente por conta disso. E agora, ao mesmo tempo em que a gente vive o inverno dos games, com várias empresas de games fazendo inúmeros layoffs ou até fechando empresas, no Japão isso não acontece. Então, é curioso ver como dentro desse nosso universo capitalista, você tem diversas formas que são absolutamente culturais, ligadas àquela demografia, àquela sociedade, que podem fazer resultados completamente diferentes. E o resultado disso na linha do tempo é que, hoje em dia, os jogos, principalmente os AAAs, têm vindo muito ali de estúdios do Japão. E talvez a gente viva aí de novo uma onda de sucessos tecnológicos, e não só da indústria dos games, vindo lá do outro lado do mundo, como a gente viu muito ali na década de 80, 90, etc., o Japão retomando ali talvez um pouco do seu protagonismo tecnológico no mundo, muito por conta de ter ali uma forma diferente de fazer esse capitalismo
funcionar. Então, isso foram coisas que explodiram a minha cabeça a partir de um story de um amigo que me fez pesquisar um pouco mais sobre como funcionava a indústria dos games do outro lado do mundo. Devolvo para você, Grau.